Como é migrar para o Windows Server 2022? Por que fases passamos? Quanto tempo poderemos demorar e que custos poderemos ter associados a este mesmo processo? Pronto, uma migração para o Windows Server 2022 poderá, claro, sempre depender de vários fatores, desde logo que o Windows Server é que nós temos neste momento na nossa empresa, isto porque migrar de um Windows Server relativamente recente, como o Windows Server 2016 ou o Windows Server 2019, será sempre um processo mais linear, dada a proximidade de ambas as versões. E se tivermos uma empresa que está, por exemplo, no Windows Server 2003, e neste caso já será um processo garantidamente um pouco mais demorado e, por consequência, terá alguns custos superiores associados, bem como alguns potenciais obstáculos que se podem encontrar nesse mesmo processo. Porém, o processo em si tipicamente é similar, ou seja, normalmente a empresa tem a sua infraestrutura atual, que assenta sobre a versão do sistema operativo que tem atualmente, e normalmente um processo de migração, tecnicamente, não é uma migração propriamente dita, desde logo, é sim uma inserção do ambiente que se tem atualmente, ou seja, o meu ambiente 2003 vai primeiro, ou 2016, comecemos por um ambiente mais próximo daquele para o qual queremos migrar. Eu tenho o meu ambiente, eu vou primeiro preparar um servidor, ou seja, isto porque tipicamente um processo de se migrar para um Windows Server novo, normalmente fala-se também de um processo onde estamos a migrar para um novo servidor. Normalmente não são comuns os casos em que se migra do Windows Server no mesmo hardware. Normalmente as duas situações estão alinhadas, quando há uma necessidade de um novo sistema operativo, também vem por consequência normalmente uma necessidade de mais processamento, de um hardware diferente, e tendo isto em conta, o que tipicamente acontece é que prepara-se um novo servidor, ou servidores, conforme a situação, com esse novo sistema operativo, e inserimos esse sistema operativo no nosso ambiente atual. Tendo esse sistema operativo inserido no nosso ambiente atual, e quando eu digo ambiente, Windows Server, neste caso, e também tipicamente Active Directory, esse novo servidor vai beber os dados ou a informação, o meu diretório, os meus utilizadores, as minhas pastas, etc. Toda a informação centralizada vai ser bebida pelo Windows Server atual, o novo que estamos a instalar, o 22, neste caso, e a partir daí é que eu vou fazer um conjunto de processos, fazem-se um conjunto de processos que permitem subir o nível do meu ambiente de 2016, por exemplo, para 2022. Agora, quais é que poderão ser as diferenças, então, que levariam esse processo a ser mais demorado quando estivéssemos a falar de 2003? Eu posso dar um exemplo prático, mesmo já para 2016, ou de 19, neste caso 19, se eu tivesse um ambiente de 2003, eu precisava primeiro de passar o ambiente para 2016 e depois então para 2019. Não era possível dar o salto direto. Pronto, isto não iria acatar nenhum custo tecnicamente adicional, porque não era necessário adquirir o 2016 para fazer isso, podia ser um Windows Server de versão de trial 2016 para permitir subir o nosso ambiente primeiro um degrau e depois então é que subiríamos o degrau a seguir para o 2019, ou neste caso para 2022. O custo viria por uma consequência que são mais processos, portanto mais horas de desenvolvimento. Ou seja, o tempo em si que poderá demorar a fazer este processo de migração para o Windows Server 2022 será sempre bastante dependente do ambiente que temos atualmente, do número de utilizadores, a complexidade da minha infraestrutura, da infraestrutura da empresa, e também desta característica de que versão é que eu estou atualmente. Ou seja, se eu estiver numa versão mais recente, vai ser menos tempo, porque não tenho de fazer um passo intermédio, e também se eu tiver 20 utilizadores ou uma estrutura de políticas um pouco inferior, um pouco mais curta, digamos, também será um processo mais rápido nesses pontos. Ou seja, isto pode tanto demorar um dia a fazer-se o processo, como pode demorar 2, 3 dias, digamos, mas também lá está. Há aqui pontos que não têm assim tanto peso. Por exemplo, eu ter 20 utilizadores ou ter 100 não vai diretamente influenciar assim tanto o tempo, é mais a questão mesmo de, por exemplo, o número de servidores que se vai estar a preparar, porque podemos estar a fazer um upgrade para 2 servidores e antes só tínhamos um, por exemplo.
A nível de custo, pronto, vai depender mais do hardware do que propriamente da migração em si para o Windows Server 2022. Isto porquê? Se falarmos só em migrar para o Windows Server e esquecermos o hardware, entre aspas, o custo será essencialmente o custo da licença do Windows Server 2022. Ou seja, falamos na casa dos milhares de euros, mas não 1.000, 2.000 euros, dependendo aqui do tipo de licença. E depois aí já há alguns detalhes intrínsecos da licença, o número de processadores no meu servidor, etc. Se formos fazer um upgrade, agora contar com a característica tipicamente que vem também atrás do novo Windows Server, que é a empresa está a fazer uma atualização do seu data center, que inclui também um novo servidor, aí, claro, podemos falar num intervalo, se for preciso, de 2, 3 mil euros no servidor de entrada de gama, até 100 mil euros ou mais, se estivermos a falar de uma empresa com 150 utilizadores e que precisa de ter aqui um conjunto de equipamentos e uma infraestrutura muito mais complexa. Mas lá está, é um intervalo extremamente variável, o Windows Server em si tem um valor, mas depois o valor em si, claro, que será mais dependente daquilo que está em volta do processo.